livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 ao versículo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 ao versículo de número 12. Bem, a palavra do Senhor nos diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Nigir, Lúcio e Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhe puseram a mão e disseram que partissem. E assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selência e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamita, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem insensato. Este chamado Barnabé e Saulo, e demonstrou desejo em ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim ele traduzia o seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de pervertir o caminho reto do Senhor? E agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente nevou e a escuridão caíram sobre ele, e andando procurava com que guiassem pelas mãos. E então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui nós estamos, Senhor, na Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, diante da Tua presença, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a ministrar o Teu querer e a Tua vontade neste lugar. Que o Senhor seja exaltado, o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja anunciado e proclamado neste lugar. Eu diminua para que Tu cresças, que eu suba para que Tu apareças, o que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado, e seja o Senhor a falar aos nossos corações. E venhamos a sair daqui deste lugar dizendo: o Senhor falou comigo neste lugar. Que não seja homem, que não seja ninguém, mas que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a corrigir, que seja o Senhor a ensinar. Por isso te pedimos, Senhor, fala conosco, assim como o Senhor já tem falado desde o início desse culto, assim como o Senhor já tem usado e falado aos nossos corações neste lugar. Nós te pedimos, continua a nos falar, continua a nos declarar e a nos anunciar a Tua maravilhosa graça, a Tua maravilhosa, o Teu maravilhoso Evangelho e a Tua maravilhosa palavra. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto a qual domingo passado nós vimos a respeito da morte de Herodes. Herodes, que outrora começa a perseguir a igreja do Senhor. Herodes começa e matou Tiago ao fio da espada, prende Pedro, mas um anjo aparece para Pedro dentro do cárcere, o livra e o tira daquele lugar. E aí começa Herodes procurar Pedro, não acha, e manda matar todos aqueles guardas que estavam guardando Pedro. E Herodes se levanta diante do povo, irado com o povo, e começa a anunciar, começa a falar palavras.
e o povo começa a dizer: eis a voz de um rei, de um Deus, e não de um rei, não de um homem, eis a voz de um Deus. Então Herodes toma a glória para si, porque o texto vai nos dizer que um anjo toca ele e ele morre comido de bicho, pois não deu glória a Deus. Domingo passado vimos que a glória pertence ao Senhor. Não podemos tomar a glória que não é nossa. Não podemos nos opor à igreja do Senhor. Não podemos nos deixar diante da igreja do Senhor, para que o evangelho do Senhor não cresça. Porque o texto vai no final nos dizer que o evangelho continuava a crescer. O evangelho continuava a ser proclamado. O evangelho continuava a crescer e ser proclamado. Estamos agora diante de um texto, a qual o capítulo 13 é a marca de uma virada no livro de Atos. Esse texto, o capítulo 13 deste livro de Atos, encontra-se uma virada no livro de Atos. O evangelho começa a se espalhar intencionalmente aos gentios. No capítulo 13 em diante, nós vamos ver que o evangelho começa a se espalhar para os gentios. O evangelho começa a ser anunciado a todo o mundo. O evangelho começa a ser anunciado até os confins da terra. Nesse capítulo em diante, nós vamos começar a ver dois homens que são levantados pelo Espírito Santo de Deus para anunciar e para proclamar a palavra do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, esse Evangelho é uma marca no livro de Atos. O capítulo 13 é uma marca nesse livro. E a narrativa nos mostra três elementos da missão: chamada, oposição e triunfo do Evangelho. Nós vamos ver diante desse texto a chamada dos dois homens que se levantam e são enviados para proclamar o Evangelho. Vamos ver a oposição de um certo mago para que esse Evangelho não chegasse até o governante de uma certa cidade. Mas nós vamos ver o triunfo do Evangelho de Cristo Jesus. Nós vemos desde o início do livro de Atos dos Apóstolos que quanto mais perseguiam a igreja, quanto mais se levantavam contra a igreja, mais o Evangelho de Cristo Jesus crescia, mais a palavra do Senhor era anunciada, mais o Evangelho chegava às outras pessoas que necessitavam ouvir a pregação do Evangelho de salvação. Eu quero nesse instante te fazer uma pergunta inicial. Uma pergunta para que você fique com ela em sua cabeça, qual nós vamos decorrendo esse texto e você possa respondê-la em seu coração. Como a igreja deve responder quando enfrenta resistência na missão? Como a igreja deve responder quando enfrenta resistência na missão? Eu quero que vocês analise essa pergunta e fique com essa pergunta em seu coração. No final dessa mensagem, eu creio que você irá ter a resposta para essa pergunta. Como eu, como igreja do Senhor, devo agir em meio à resistência na missão? Veremos do versículo 1 ao versículo de número 3, a igreja envia, porque o Espírito chama. Acompanhe comigo em sua Bíblia, ou aqui no telão, a palavra de Deus nos diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governador Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separe-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem e lhe impuserem as mãos, e disseram que partissem. Enquanto em Antioquia havia líderes diversos, cheios de dons. Aquela igreja em Antioquia, Lucas vai nos narrar, dizendo que existia diversas pessoas, profetas e mestres. Ele vai dizer aqui 5 nomes de pessoas
que havia naquela igreja. Talvez seriam os 5 nomes mais populares ou mais conhecidos naquela região. Lucas vai nos dizer que aquela igreja, ela era uma igreja que pessoas tinham o dom do Senhor, possuíam o Espírito Santo de Deus para proclamar e anunciar o Evangelho da salvação. Aquela igreja era cheia de pessoas com dons espirituais, mas enquanto oravam e jejuavam, o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para a obra. O interessante é que Lucas começa o texto dizendo que aquela igreja era cheia de homens cheios do Espírito Santo, homens que eram profetas, homens que eram mestres na lei, homens que ensinavam, homens que falavam e proclamavam a palavra do Senhor. Mas ao orarem, ao jejuarem, Deus separa 2 pessoas para fazer a obra dele em outro lugar. A igreja tinha dons e pessoas que estavam cheias para fazer a obra do Senhor, mas o Senhor escolhe 2 daqueles para levar em outro lugar para anunciar o Evangelho da salvação. E o interessante é que eles estavam ali naquela igreja, mas eles estavam orando, jejuando, estavam buscando ao Senhor. Eles não estavam de braços cruzados, eles não estavam deixando de fazer nada, eles estavam em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Poderiam dizer: eu sou um doutor da lei, eu sou um profeta de Deus, eu falo através do Senhor, através da palavra, eu proclamo a palavra de Deus. Eu não preciso buscar, eu não preciso me dedicar, eu não preciso me inclinar. Mas o interessante é que aquela igreja estava orando, estava buscando ao Senhor, estava adorando ao Senhor, estava buscando ter um relacionamento com Ele, estava matando a sua carne em forma de jejum e oração. Aquela igreja estava buscando ao Senhor. Enquanto oravam e jejuavam, o Espírito Santo separa Paulo e Pedro para a obra. Enquanto cultuavam, versículo 2, enquanto cultuavam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu tenho chamado. Enquanto estavam cultuando, enquanto eles estavam adorando ao Senhor, enquanto eles estavam ocupados fazendo a vontade do Senhor, Deus nunca chama ninguém para fazer a sua obra que não esteja com a mão no arado. Deus nunca chama ninguém para fazer a sua vontade, a sua obra, que esteja sem buscar a presença do Senhor. Deus nunca chama ninguém para fazer a sua obra, aquele que não está se dedicando em cultuar ao Senhor, em buscar ao Senhor, em adorar ao Senhor. Por isso Lucas vai nos demonstrar e nos dizer que enquanto estavam quando cultuavam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu tenho chamado. Você quer ser chamado pelo Senhor para fazer a obra do Senhor? Se ocupe em adorar e exaltar o nome do Senhor. Se ocupe em fazer a vontade, proclamar e exaltar o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Em Mateus capítulo 9, versículo 38, nós vamos ver um texto que diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, 38 diz: rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Precisamos proclamar a palavra do Senhor, precisamos orar ao Senhor, buscar o Senhor, para que o Senhor envie ceifeiros, para que o Senhor envie homens e mulheres para anunciar e proclamar a palavra do Senhor. É necessário buscar a presença do Senhor em todo o tempo como igreja. É necessário, como igreja do Senhor, louvar ao Senhor, buscar em todo o tempo, para que o Senhor envie ceifeiros para a obra do Senhor, para proclamar o Evangelho da salvação. Missão nasce da direção do Espírito, confirmada pela oração da igreja. A missão, ela nasce pela direção do Espírito de Deus,
confirmada pela oração da igreja. Precisamos, como igreja do Senhor, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, para que o Senhor envie homens e mulheres, para que o Senhor derrame da sua graça, derrame do seu poder, para que pessoas e vidas sejam alcançadas pelo poder da sua palavra. Precisamos, como obreiros do Senhor, como diz Paulo a Timóteo, procure apresentar-te como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É necessário se colocar à prova, se colocar à brecha, se colocar à disposição, para que o Senhor haja e faça o seu querer na minha e na sua vida. Precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo, oração e jejum antes de agir. Precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Essa igreja estava buscando ao Senhor. Essa igreja estava adorando ao Senhor. Precisamos, como igreja e como cristãos em Cristo Jesus, buscar primeiramente o reino dos céus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você precisa primeiro buscar o Senhor, descanse no Senhor, entregue ao Senhor, ore ao Senhor, busque ao Senhor, e Ele responderá. Porque a palavra de Deus vai nos dizer: batei e a porta será aberta, pedi e dá-se-vos-á. Precisamos primeiramente buscar o Senhor. Precisamos tudo que formos fazer na nossa vida, buscar primeiro ao Senhor, buscar primeiro a aprovação do Senhor para as nossas vidas. Missão é uma obra coletiva. A igreja envia, mas Deus é quem chama. A missão é uma obra coletiva. Ela não é apenas de uma pessoa. A missão, ela é de todos. A igreja envia, mas é Deus quem chama. Precisamos, como igreja do Senhor, estar unidos para que a missão da obra salvadora de Cristo Jesus chegue a todo o quatro canto deste mundo, para que a obra salvadora de Cristo Jesus venha alcançar vidas e venha transformar vidas na nossa região e em todo o país e mundo em que vivemos. Precisamos, como igreja do Senhor, estar preocupados em fazer a missão que Cristo Jesus nos chamou para viver. Cristo Jesus nos chamou: ide, fazei discípulos e anunciai a palavra do Senhor. Precisamos anunciar o Evangelho Salvador. Precisamos anunciar o Evangelho de salvação. Por isso veremos agora no capítulo 4, versículo de número 8, a oposição surge quando o Evangelho é proclamado. Nesse versículo nós veremos um homem chamado Bar-Jesus, ou como nós sabemos a tradução deste nome que vai dizer aqui, Elimás. Mas a palavra Bar-Jesus significa filho de Jesus, ou filho de Josué. Por isso nós vamos ver nesse texto um homem que aqui é chamado de um falso profeta. Acompanhe comigo em sua Bíblia, diz assim: assim enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. Eles começam a viagem, começam a fazer aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Eles começam a anunciar, eles começam a ir às sinagogas e começam a proclamar e anunciar o Evangelho da salvação. Começam a anunciar Cristo Jesus. Lucas também vai nos dizer que João, o apóstolo João, estava com eles como auxiliar. E depois de atravessar a ilha toda, até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Após atravessarem toda a ilha, anunciando e proclamando a mensagem de salvação, encontraram um homem chamado Bar-Jonas, a qual era mago, a qual fazia prodígios. Era mago, fazia coisas miraculosas.
mas ele era um falso profeta. Por que um falso profeta? Porque ele se dizia ser profeta de Deus, mas ele era um falso profeta. Ele estava defendendo não as causas de Deus, mas a sua própria causa. O seu interesse não era uma anunciação, o crescimento do Evangelho, mas o seu interesse era o seu próprio umbigo, a sua própria vontade, o seu próprio eu. Por isso, o texto Lucas vai nos dizer que ele era um mago e também um falso profeta. Paulo e Barnabé anunciam em Chipre, mas encontram resistência de Elimás, o mago, que tentava desviar o propulsor da fé. Acompanhe comigo. E estavam com o procônsul Sérgio Paulo, e ele estava com o procônsul Sérgio Paulo. Este mago, Barjonas, estava com este homem, que era um governador ali naquela região, era um líder naquela região, que era um homem insensato. E este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou o desejo em ouvir a palavra de Deus. Este homem tem um interesse em seu coração de ouvir a palavra do Senhor. Tem um desejo de ouvir a palavra do Senhor. Mas o texto vai nos dizer, no versículo 8, mas Elimás, o mago, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se a ele, procurando desviar o propulso da fé. Propulso da fé. Então, mas Elias, o mago, estava procurando desviar aquele homem da fé. Aquele homem estava tentando fazer com que este homem não chegasse até Cristo Jesus, porque talvez ele perderia os seus benefícios, talvez ele perderia o seu nome de profeta de Deus. Por isso ele estava impedindo com que a palavra chegasse até aquele governante. Paulo e Barnabé anunciam em Chipre: sempre que o Evangelho avança, haverá forças tentando impedir. Sempre que o Evangelho do Senhor avança, haverá forças tentando impedir. Não devemos nos intimidar diante das resistências espirituais e culturais. Confiar que a palavra tem poder para transformar vida, mesmo as mais improváveis. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar que o Senhor pode transformar vidas, mesmo as mais improváveis. Talvez você não ache que alguém acredite e creia em Cristo Jesus, mas Deus pode fazer a sua obra. Deus pode realizar a sua obra e cumprir a sua vontade e o seu querer. Por isso nós veremos nesse texto, no versículo de número 9 a 18, a qual vai nos falar: a palavra prevalece com poder. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de preservar o caminho reto do Senhor? Paulo, tomado pelo Espírito Santo de Deus, vira para aquele falso profeta e diz: filho do diabo, não cessais de falar contra o caminho do Senhor. Paulo, cheio do Espírito Santo, repreende ele mais, e ele fica cego. Paulo, pelo poder do Espírito, diz àquele homem: ficarás cego momentaneamente, durante um tempo. E isso acontece. Ao ver isso, o procônsul Sérgio Paulo crê maravilhado com a doutrina do Senhor. A oposição não pode deter o agir de Deus. Ao contrário, serve no cenário para manifestação do poder do Evangelho.
O Evangelho não é apenas uma ideia, mas o poder vivo de Deus que confronta a salvação. O Evangelho não é apenas uma ideia, mas sim o poder vivo de Deus que confronta e salva. O Evangelho de Cristo Jesus é o próprio poder de Deus vivo. É Ele quem confronta e é Ele quem salva. Por isso, a pergunta que fizemos no início desta pregação é como a igreja deve responder quando enfrenta a resistência na missão. Precisamos, como igreja do Senhor, no mesmo Deus que chamou Paulo e Barnabé, continua chamando sua igreja hoje. O mesmo Deus que chamou Paulo e Barnabé para uma obra, Ele continua chamando vidas ainda neste dia. E a pergunta que precisamos nos fazer: estamos dispostos a ser enviados e a permanecer firmes, confiando no Evangelho, sempre vencerá? Estamos dispostos a ser enviados e a permanecer firmes, confiando que o Evangelho sempre vencerá? Estamos dispostos a ir? Estamos dispostos a se ficar, permanecer firmes? E estamos dispostos a crer que o Senhor tem todo o poder e a sua obra permanece para todos. Amém? Oremos. Poderoso Deus.